Antes de fazermos a leitura, irmãos, eu gostaria de mais uma vez mostrar a vocês a linha cronológica que nós temos seguido aqui para explicar esses eventos que Jesus está tratando aqui, eventos escatológicos, que tratam dos últimos dias, né? Nós temos seguido uma posição chamada pré-pré, né? Ela é pré-tribulacionista, pré-milenista. Então, se os irmãos já estiveram aqui nas outras oportunidades, você vai lembrar que essa é uma linha de tempo que vai ter início aqui no evento da morte e ressurreição de Cristo, ou seja, tudo que nós temos para cá dessa linha é Antigo Testamento. Tá? A partir daqui, morte e ressurreição, inicia-se, você pode encontrar em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, o início da era da igreja, onde agora nós vivemos o derramado do Espírito, onde cada crente possui a habitação do Espírito Santo e forma aquilo que a Bíblia chama de o corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. O final da era da igreja ocorre no arrebatamento. Então aqui nós somos pré-tribulacionistas porque nós cremos que o arrebatamento acontece antes da tribulação, de um período profetizado por Daniel, que seria a última semana da sua profecia, um período de 7 anos, que haverá grande tribulação no mundo, da qual o Senhor estará trazendo Israel a arrependimento nacional, a um clamor nacional, reconhecendo que Jesus, aqueles que o crucificaram, é de fato o Messias, né? E ao final de 7 anos, Cristo volta para instaurar o milênio. Então é pré-milenista. O retorno de Cristo ocorre antes do milênio. E aí depois dos 1000 anos, onde Cristo vai cumprir com as promessas que Deus fez à nação de Israel, de um reino na terra, onde haveria um rei soberano no trono de Davi. Este reino seria eterno. Ele inicia-se aqui no 1000 anos, depois passa para o novo céu e nova terra, e é o estado eterno, tá? Então essa posição aqui que nós temos seguido para explicar aqui este sermão profético, o último sermão de Jesus narrado em Mateus, um sermão estritamente escatológico. Certo? Então, outro ponto importante aqui para lembrar é que esse período de 7 anos, ele tem uma divisão de 3 anos e meio. Então, o início da tribulação vai se dar quando o anticristo surgir no mundo. Esse anticristo será um grande líder político no mundo e vai fazer um acordo de paz com a nação de Israel. Eles terão de volta o seu templo, o culto judaico. Só que esse acordo ele é rompido na metade, em 3 anos e meio. E aí ocorre aquilo que nós aprendemos na semana passada, sobre aquele ato abominável que causa desolação. Isso vai marcar a metade da tribulação, e aí os grandes eventos catastróficos, a grande parte do sofrimento ocorre na parte final deste período de 7 anos. Ok? Então vamos fazer a leitura agora do texto. Nós vamos ler os versos 15 a 28 do capítulo 24 de Mateus. Porém, a exposição vai ficar apenas dos versos 16 a 22. Então vamos fazer a leitura, versos 15 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca, jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem.
Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Então, na semana passada, queridos, nós analisamos apenas o verso 15 desta porção aqui que nós acabamos de ler, onde nós entendemos que o abominável da desolação, ou o ato abominável que causa desolação, ocorrerá na metade da tribulação. Diante deste acontecimento, no restante agora do texto, Jesus indica a atitude que o povo de Deus precisará tomar quando este sinal do abominável da desolação aparecer. E sobre isso nós vamos aqui, da mesma forma da semana passada, estar respondendo a 3 perguntas chaves aqui do texto. A primeira, o que deve ser feito pelo povo de Deus quando o abominável da desolação surgir? Depois, por que isso deve ser feito? Por qual motivo o povo de Deus deve agir daquela forma? E a terceira pergunta é, onde está Deus diante de tudo isso que vai acontecer? Então, antes de partirmos em busca das respostas a essas perguntas, vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos orar. Amado Pai, soberano Deus, bondoso Senhor, louvado seja o teu santo nome, louvado seja o Senhor que se revelou a nós por meio da palavra, e hoje nós temos ela aqui aberta diante de nós, onde muitos textos que nós reconhecemos são de difícil interpretação, mas nós confiamos que o Senhor nos ensina em todos os detalhes das Escrituras, em uma única palavra, em um único versículo, sempre há ensinamento e lições importantes para nós aprendermos. Que o Senhor possa hoje aqui nos ensinar por meio do texto bíblico, trazer salvação a nós por meio do teu Santo Espírito e por meio da palavra revelada, que nos mostra Cristo como nosso Senhor e Salvador, o único capaz de nos salvar dos nossos pecados e nos conduzir para o seu reino eterno. Nós que o Senhor tenha graça sobre nós, misericórdia de nós, dos nossos pecados, Senhor, que a gente possa aqui ter um tempo proveitoso de ensino das Escrituras. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, então vamos buscar aqui a primeira resposta dessas 3 perguntas. O que deve ser feito, então? O verso 15 diz, quando vocês virem situado no lugar santo, que lugar santo é esse? Lembram? É no templo. Quando vocês virem lá no templo, em Jerusalém, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então, agora vem a ordem, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, o que deve ser feito aqui, segundo esse versículo, quando o sinal do abominável da desolação for visto? A ordem é fujam. Os que estiverem na Judéia, Cristo aqui ele especifica a região lá de Jerusalém, porque o ato do abominável da desolação será praticado no templo. Os primeiros que vão presenciar este ato são aqueles que estão lá no templo, é o próprio povo judeu, aqueles que estão habitando aquela região. E ele diz, quem estiver próximo, fuja para os montes. E aqui essa ordem de fugir para os montes, ela está diretamente relacionada com a topografia da região. Os locais mais altos são os mais seguros, com mais opções para se esconder. Os montes da Judéia, eles são repletos de cavernas, repletos de locais de refúgio. Você pode encontrar na história de Davi relatos que mostram que Davi se refugiava nos montes. Quando ele fugia de Saul, ele seguido ia para essas regiões porque elas são cheias de cavernas, cheias de bons locais para você se refugiar. Entretanto, irmãos, por mais que haja aqui uma ideia local, é importante dizer que este evento aqui, ele será de nível mundial. A tribulação, ela vai alcançar o mundo como um todo. A questão aqui é que o foco, o alvo principal da perseguição, que vai começar lá com este ato abominável, ela tem relação com o povo de Israel. Lembra do propósito da tribulação? É tratar com o povo de Israel. Então, o ato abominável que vai ser promovido pelo anticristo, ele vai causar desolação do quê? Do culto judaico.
É isso que será interrompido. É isso que será desolado. E isso vai ocorrer lá no templo, que um dia vai ser reconstruído. Um dia o povo judeu vai ter de volta o seu local de culto. E aí então, segundo as Escrituras, o filho da iniquidade vai quebrar com o seu acordo e vai passar então a perseguir de maneira extremamente violenta toda a nação de Israel e todo aquele que se recusar a se prostrar diante daquela figura, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Quem vai se recusar a adorar a besta? Segundo a Escritura, apenas aqueles que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Só os crentes vão se recusar a adorar aquela figura que vai aparecer. Nós temos também, por exemplo, Isaías 24, verso 1, ele descreve a tribulação como um evento mundial. Ele diz: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e dispersar os seus moradores. Então a gente tem o propósito de Deus tratando com o seu povo na tribulação, Israel. Por meio de sofrimento, ele vai trazer o arrependimento nacional, mas há também uma característica no tempo da tribulação, que é a ira de Deus sobre todas as nações. É algo que alcançará o mundo como um todo. Será um período sem igual. Apocalipse 3:10 também diz: você guardou a palavra da minha esperança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então nós temos aqui, por mais que haja uma ordem local, porque aquelas pessoas que primeiro virem o ato abominável são aqueles que vão estar na Judéia, nós temos que entender que isso também vai alcançar o mundo como um todo. E aí, seguindo no texto de Mateus, os versos 17 e 18 diz: quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O que esses dois versículos indicam para nós sobre esse tempo? Sobre essa fuga, que ela deve ser feita com urgência. É urgente. Quando vocês virem o sinal dos dias, vocês não terão tempo para nada. Se você estiver no terraço da sua casa, não desça para pegar qualquer coisa que seja. Fuja. Se você estiver no campo, e aqui tem o contexto que é de trabalho, ou seja, se você estiver no seu trabalho, preparando o solo, realizando a colheita, não volte para casa nem para pegar uma muda extra de roupa. Não faça isso. Fuja imediatamente, não vai dar tempo. Corra e busque um refúgio. E aí o verso 19 diz: ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. E aqui eu já vi todo tipo de absurdo sobre esse versículo. Eu já vi gente ensinando que as mulheres que não são crentes nesses dias, as mulheres ímpias, elas terão seus filhos arrancados do ventre no arrebatamento. Ai das que estiverem grávidas, porque elas perderão seus filhos, serão arrancados do ventre, serão arrebatados e elas ficarão. É cada absurdo, irmãos. Tão simples entender isso, né? A nossa igreja ela é farta de exemplos bíblicos que dá para ilustrar muito bem. Nós temos as mães que estão grávidas, as que estão amamentando. Né? Se nós pegarmos o exemplo da Dani, né? A Dani mora em Não Me Toque. Ela não está conseguindo vir no culto por quê? Porque ela enjoa, passa mal. Ela está naquele período da gravidez onde ela não consegue fazer uma viagem. Você imagina ela, que não consegue vir de Não Me Toque a Passo Fundo, ter que fugir, sem tempo para nada. Pegar e sair correndo, desesperada. Ai dela, se for nesses dias. Imagina uma mulher nos últimos meses de gestação. Ela nem caminhar direito consegue. Dor nas costas, pé inchado, né? Terrível. Imagine a Luana carregando o Gabriel. Socadinho, né? Que pesa lá, parece meia tonelada. Vai ser difícil fugir, subir para o monte.
Então essa é a ideia. Ai das que estiverem grávidas, ai das que estiverem amamentando, porque elas vão ter que carregar a criança no colo diante disso. Vai ser difícil, vai ser muito mais difícil para ela. Graças a Deus que, segundo nós entendemos, nós não passaremos por isso, porque seremos arrebatados antes da tribulação. Mas aqueles que estiverem nesse período, ai dessas mulheres, porque o sofrimento vai ser dobrado. Imagina você correndo, não é mais só você, o seu filho, você vai ter essa preocupação. Realmente muito mais difícil. Aí o verso 20, ele continua dizendo: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que será que essas pessoas têm que orar, né? Para que não ocorra essa perseguição no inverno. Porque no inverno sempre é mais difícil para qualquer coisa. Você imagina as temperaturas lá da região da Judéia no inverno são negativas. Principalmente na parte da noite. E aí você viu nos versos anteriores que eles não vão ter tempo nem de pegar a capa. E a capa era aquela peça de roupa mais externa. Muitas vezes ela era usada como cobertor para aquecer no inverno. Então ele está dizendo, olha, você não vai ter nenhuma muda de roupa extra para sair correndo. E você pode enfrentar temperaturas muito baixas. Você não vai estar no conforto da sua casa. Então orem para que não aconteça no inverno, porque se for no inverno vai ser mais difícil. Você tem também a escassez de alimento no inverno. Enfim, as dificuldades são maiores. E ele ainda diz, orem também para que a fuga não ocorra no sábado. Por que não no sábado? Perceba, irmãos, se nós pensarmos que nós vamos enfrentar a tribulação, por isso que a posição que nós adotamos aqui é pré-tribulacionista. Nós acreditamos que seremos arrebatados antes. Mas há posições pós-tribulacionistas, que acreditam no arrebatamento posterior, e a igreja enfrentaria a tribulação. Se nós pensarmos em nós cristãos enfrentando a tribulação, qual seria o problema de fugir num sábado? Eu acho até que seria bom, no sábado normalmente as coisas estão mais tranquilas. Para mim, é o dia que eu tiro de folga, então eu vou estar em casa com a minha família, para mim vai ser mais fácil. Então não faz muito sentido. Então por que tem essa observação? Orem para que não seja no sábado. Porque o ato abominável que causa desolação, como nós vimos na semana passada, ela tem relação direta com o culto judaico. A perseguição terá o foco, o povo de Israel, o povo judeu, o povo que guarda a lei mosaica. E aqui entra dois pontos críticos sobre fugir no sábado para eles. Você tem o judeu, que possui uma interpretação legalista da lei, e aí por conta disso ele não vai percorrer grandes distâncias em um sábado, porque ele considera que isso é transgredir a lei. Então se o dia da fuga for no sábado, ele vai enfrentar um dilema de transgredir a lei ou não. Será que eu posso fazer isso ou não posso? Mas você também tem o fato de que ver judeus em viagem em um sábado seria um sinal óbvio de que eles estão fugindo. Você vê uma quantidade grande de judeus fugindo em um sábado, né? Pessoas saindo em viagem no sábado, você diria, não, eles estão fugindo. E aí você lembra os versos 9 e 10, que nós já tratamos? Que diz, vocês serão entregues, odiados, traídos pelos outros. Eles poderiam ser facilmente traídos, facilmente entregues, se o povo que estará adorando a besta enxergar o povo judeu viajando em um sábado. Eles estão fugindo. Então, resumidamente, o que precisa ser feito segundo o texto? O que precisará ser feito pelo povo judeu quando o ato abominável que causa a desolação do culto judaico for praticado? Fujam. Essa é a ordem. Fujam, façam isso com urgência. Não haverá tempo para nada. Saiam de onde estiverem e busquem refúgio. Não espere pelo que vai acontecer. E orem desde já para que essa fuga não ocorra em um inverno ou em um sábado, porque se for assim, as dificuldades desses dias serão ainda maiores. E é diante desse cenário de fuga desesperada que vem a segunda pergunta. Por que isso tem que ser feito? Por que o povo de Deus precisa fugir de maneira urgente diante do sinal do abominável da desolação? O
versículo 21 responde de maneira bem clara o motivo da urgência. Porque neste tempo, a partir do momento que acontecer o ato abominável, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca, jamais haverá. Então, assim que o ato abominável que causa desolação for visto, fuja de maneira urgente, porque este é um sinal de que iniciou um tempo singular, um tempo nunca antes visto. Percebam, irmãos, que não há como suavizar ou minimizar as palavras de Jesus aqui. Será um tempo como nunca houve na história do mundo. E Jesus diz, e nunca, jamais haverá outro igual. Fica bem claro aqui como Jesus aponta esse tempo da grande tribulação como algo que vai acontecer no futuro. Isso é incontestável. Ninguém questiona isso. Jesus está falando de um evento futuro. E aí, dentro dessa perspectiva futura, há alguns que encontram na destruição do templo de Jerusalém no ano 70 o cumprimento dessa profecia. Eles dizem, olha, isso que Jesus está falando aqui, esse tempo de tribulação, essa fuga urgente, ela se cumpriu lá no ano 70. E aí muitas pessoas não fugiram e acabaram sendo mortos. Foi naquele momento que se cumpriu essas palavras. Só que quem crê nisso precisa lidar com a intensidade dessas palavras de Jesus. É um tempo sem igual. Nunca houve e nunca jamais haverá algo parecido. Isso diz. É um tempo de grande tribulação. Será que o que aconteceu no ano 70 se encaixa nessas palavras de Jesus como um evento singular, como algo inédito? Nós falamos na semana passada daquele rei chamado Antíoco IV Epifânio, que invadiu Jerusalém no 2º século antes de Cristo, que promoveu grande destruição, matou mais de 40 mil pessoas em Jerusalém, que profanou o templo, que foi extremamente cruel, que promoveu grande tribulação sobre aquele povo. Muito semelhante ao que nós encontramos no ano 70. Nós temos o próprio cativeiro babilônico. O que aconteceu no cativeiro da Babilônia? Destruição completa do templo de Salomão. Sofrimento imenso ao povo que foi levado cativo. Muitos foram mortos. É realmente, irmãos, uma tarefa complexa defender que isso se cumpre no ano 70, quando nós olhamos para a própria história passada, aquele momento de Cristo, e você encontra outros eventos semelhantes. É difícil encaixar isso com as descrições proféticas do que Jesus está falando aqui. Um tempo sem igual. Nunca houve desde o princípio do mundo, Jesus diz. Nunca houve isso que vai acontecer. E nunca, jamais haverá. Você pode encontrar até no Holocausto nazista um sofrimento bastante intenso, semelhante ao que aconteceu no ano 70. E aí nós temos ainda para ajudar outros textos das Escrituras que também falam da tribulação. O próprio profeta Daniel, no capítulo 12, verso 1, ele diz que neste tempo, no tempo da tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Ele diz, olha, vai haver tempo de grande angústia, como nunca houve. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado escrito no livro. Deus levantará Miguel para defender o seu povo nesse tempo. Jeremias 30, verso 7, ele diz, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Oh, mais uma vez, singularidade. Não há outro tempo semelhante. É único.
é tempo de angústia para Jacó. Quem é Jacó aqui no texto? É um sinônimo para a nação de Israel. O povo também, por várias vezes no texto profético, é chamado de Jacó. Tempo de angústia para Jacó. Mas ele será salvo dela. Deus vai salvar o seu povo nesse tempo. Depois, Isaías 26, versos 20 a 21. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Juízo de Deus sobre as nações. Ainda mais um, Joel 1,15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, com base nesses textos que também falam do dia do Senhor, desse tempo de tribulação, torna-se clara que a natureza deste período, do dia do Senhor, é de ira, é de julgamento, de indignação, de destruição, de provação, de castigo sobre todas as nações. Você não vai encontrar uma única passagem que aponte algum tipo de alívio para a severidade que será esse tempo que virá sobre a terra. Então, quando a gente olha para o ano 70, nós encontramos similaridades. Há ali destruição, há ali uma angústia, há sofrimento, mas ele não se encaixa no detalhe profético de um tempo sem igual, sem paralelo na história. Além de que ali foi algo localizado e que não atingiu todas as nações. Foi um evento local. Você tem também a promessa de que nesse tempo o povo de Deus será salvo. Será salvo. Há uma promessa de salvação para o povo nesse período. O povo de Israel. É claro que muitos desses serão salvos, mas passarão por morte nesse processo. Não vai ser ileso. Apocalipse 7, versos 9, depois versos 14 a 17 diz: Eis que grande multidão eu vi que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outra fonte de calor. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Você tem a ideia de pessoas sendo salvas de todas as nações, um evento mundial, e essas pessoas passaram pelo martírio nesse período da tribulação. Foram salvos, mas passaram pelo martírio. Então agora, irmãos, diante de todas essas informações, das características desse tempo da tribulação, sobre a possibilidade de que muitos interpretam como algo cumprido lá no ano 70, na destruição do templo de Jerusalém, eu queria convidar você a ler comigo o capítulo 16 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, o último livro da sua Bíblia. Lá no finalzinho. Eu quero que você leia comigo prestando bastante atenção. O texto aqui fala, o texto que nós estamos analisando de Mateus, fala de um tempo de grande tribulação inigualável, como nunca houve. E aí eu quero que você tire a sua própria conclusão. Se essas palavras de Jesus se encaixam melhor nos eventos do ano 70 ou nisso que está sendo relatado aqui pelo apóstolo João. Pense num evento histórico da destruição de Jerusalém que aconteceu no primeiro século, se aquilo se encaixa com o que Jesus está dizendo, ou se o que nós vamos ler aqui, que é um relato dos finais da história da humanidade, se encaixam melhor com o que Cristo está falando. Capítulo 16 de Apocalipse. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.
O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoraram a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de águas, e elas se transformaram em sangue. Então o anjo das águas ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhe deste sangue para beber, é o que merece. Ouvi uma voz ao altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glórias a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, porque não ande nu e não se veja sua vergonha. Então ajuntaram os reis do lugar, que em hebraico se chama Magedon. Então o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemavam contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. O que se encaixa mais como um algo singular na história da humanidade? A destruição do ano 70 ou isso que está sendo relatado em Apocalipse 16? Quando a gente vê Jesus falando, não haverá tempo igual, nunca houve, nem nunca jamais haverá algo parecido, se encaixa melhor em quais eventos? Se nós mantermos uma interpretação normal do texto literal, aonde você vai enxergar isto sendo cumprido? As descrições aqui do livro de Apocalipse são realmente como nunca visto. Algo terrível. Não dá nem para a gente mensurar o sofrimento que está sendo descrito aqui. E aí, irmãos, quando nós falamos de sofrimento, existe uma pergunta que ocorre de forma recorrente. Sempre que a humanidade enfrenta tragédias, momentos de dor e de angústia, a própria pandemia que nós passamos, eu ouvi muito desse tipo de questionamento. Você vai encontrar pessoas falando, e talvez em algum momento você mesmo pode fazer essa pergunta. Diante de tanto sofrimento, afinal de contas, onde está Deus? Onde está Deus diante de tudo isso? Como pode um Deus amoroso ser conivente com tamanho sofrimento? Como conciliar o conceito da bondade de Deus diante de tanta tragédia e de tanta destruição que virá nesse tempo da grande tribulação? Onde está Deus?
o verso 22 nos diz: não estivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Percebam mais uma vez a intensidade das palavras de Cristo aqui. Jesus está falando de um período de tempo que vai ocorrer imediatamente após o abominável ato que causa desolação, de qual o profeta Daniel falou. Logo após ele for cometido no templo, vai ocorrer esse período. Haverá grande tribulação, como nunca houve no mundo. E aí talvez alguém ainda pense, não, mas eu acho que o ano 70, aquilo que aconteceu foi forte o suficiente, justifica o verso 21. Mas olhe para o verso 22. Se esse período de tempo não for breve, Jesus diz, se Deus não abreviar esse tempo, ninguém vai sobreviver. Ninguém. Nenhuma única pessoa no mundo conseguirá sobreviver a tamanho sofrimento se Deus não tivesse abreviado esses dias. É por causa do seu povo, dos escolhidos, daqueles que possuem o seu nome escrito no livro da vida, do Cordeiro, que este tempo será apenas de 3 anos e meio. Se não fosse assim, se fosse um período maior, ninguém resistiria, ninguém sobreviveria, toda a raça humana seria destruída. E aqui é importante ressaltar, irmãos, que isso aqui significa que o período de tempo vai ser encerrado. Isso não quer dizer que os dias vão ser menores de 24 horas. É mais uma coisa que se ouve falar por aí. Nossa, estamos chegando já em novembro, né? Nossa, como passou rápido esse ano. É bíblico, né, irmão? Está lá nas Escrituras, os dias serão mais rápidos. Eles vão passar sem menos de 24 horas. A gente nem percebe, mas tem menos de 24 horas. Porque o Apocalipse está chegando e Deus diminuiu os dias aí para chegar rápido. Queridos, o texto está dizendo que se esse tempo durasse indefinitivamente, ninguém sobreviveria. Deus está dizendo, olha, esse tempo vai chegar ao fim por causa dos eleitos, por causa dos redimidos, por causa daqueles que Deus vai alcançar nesse período. Deus vai encerrar esse tempo para que eles entrem no reino. É isso. Porque senão não ia sobreviver ninguém. Ninguém entraria no reino vivo. Seriam só aqueles que seriam ressuscitados. Então, diante desse cenário, diante daquilo que nós lemos em Apocalipse 16, essa pergunta ela pode brotar do nosso coração. Mas onde está Deus diante desse tempo de tão grande tribulação? Como pode um Deus de amor fazer isso? Talvez esse seja o grande questionamento. Como a gente pode conciliar a bondade, o amor de Deus com um período como esse descrito? Onde está Deus? E a resposta bíblica para isso, irmãos, é Deus está onde Ele sempre esteve, soberano sobre tudo e sobre todos. Na grande tribulação, Deus vai agir com sua graça. Ele vai intervir no mundo. Ele vai conduzir tudo ao final já determinado. E Ele estará aliviando este tempo, o sofrimento, para que ele não se torne insuportável. O nosso Deus da Bíblia ele se revela como um Deus soberano, único e verdadeiro, capaz de revelar de antemão as coisas que irão acontecer. Isso demonstra que Ele é o autor e o sustentador da história. Ele é o Deus que intervém. Ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos os relatos da intervenção de Deus na história. Deus intervém para que o seu plano ocorra de acordo com a sua vontade. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Deus interferiu. Graciosamente, Ele providenciou roupas e uma esperança de salvação por meio da promessa de um descendente da mulher. Quando a maldade tomou conta da humanidade, depois, com as gerações seguintes, Adão e Eva, Deus interferiu de novo, por meio de um dilúvio e por meio
de providenciar uma arca. E aí, quando os salvos da arca saíram de lá, Deus disse: multipliquem-se e povoem a terra. E aí aquelas pessoas abandonaram o conselho de Deus e se mantiveram unidas em uma única cidade. O que Deus fez? Interferiu de novo, por meio do evento da Torre de Babel, confundindo a língua de todos e espalhando as pessoas como era o seu plano soberano. Quando uma grande seca se aproxima do Oriente Próximo, Deus interferiu, enviando José ao Egito para salvar os descendentes de Abraão da fome, porque sem o povo da promessa, o plano redentor não poderia ser concretizado. E aqui eu poderia seguir, estou só em Gênesis, né? Poderia seguir a Bíblia toda, falando um caso após outro de Deus interferindo para trazer o seu plano a este mundo. Até chegar na maior de todas as interferências, quando Ele mesmo vem ao mundo. Quando Ele mesmo venha e andar entre nós para ser o nosso Redentor. Então, quando alguém lhe questionar onde está Deus, saiba a resposta bíblica para isso. Deus está onde Ele sempre esteve. Soberano Senhor sobre tudo e sobre todos. E diga mais, olha, a sua pergunta está errada. A pergunta certa a ser feita é: onde está Deus na sua vida? Em tempos de sofrimento, as pessoas questionam sobre o agir de Deus em um mundo mau. Mas onde está Deus na minha vida? Que lugar Deus ocupa na minha família? Onde está Deus nas decisões que são tomadas por aquelas pessoas que comandam a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país? A verdade, irmãos, é que nós tiramos Deus dos nossos lares. Nós tiramos Deus das nossas escolas. Nós tiramos Deus da nossa nação. Tiramos Deus da nossa vida pessoal. E aí nós questionamos: onde está Deus enquanto eu sofro? Deus está onde Ele sempre esteve. Nós nos afastamos dele. Nós buscamos o caminho mau. Nós nos rebelamos. E aí as pessoas olham para a realidade do tempo presente, sofrimento inevitável da nossa vida, as maldades, as misérias do mundo que nós vivemos. E elas pensam que tudo isso diz respeito a nós mesmos. Acham que nós somos os atores principais dessa grande peça de teatro. Tudo é sobre nós. O mundo gira ao meu redor. Só que nunca se tratou de nós mesmos, irmãos. Foi sempre sobre Deus, sobre o seu poder e a sua glória. Jó, ele serve como um bom exemplo de uma pessoa que cedeu à tentação e questionou Deus no seu sofrimento. A história nos conta que Deus, em algum momento, ele decidiu interferir nos questionamentos de Jó e se revelou para ele. Ele respondeu às perguntas de Jó. E ao final de suas palavras, o texto nos mostra a reação que Jó teve depois da revelação do Senhor. Lá em Jó 42, versos 1 a 5, diz: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste: escute porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A história de Jó nos mostra que os questionamentos do tipo: onde está Deus em meio ao meu sofrimento? Eles brotam de um coração que não conhece, ou de um coração que conhece apenas superficialmente o Senhor.
Como bem diz John Piper, teologia fraca produz crentes fracos. Jó, ele era um homem temente a Deus. Ele era sincero na sua devoção. Porém, Jó conhecia o Senhor apenas de uma forma rasa. Segundo ele mesmo disse, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. E isso levou ele a questionar. A partir do momento que Deus se revelou de forma ampla a Jó, qual foi a atitude deste homem? Tem também lá em Jó 40, versos 3 a 4, Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Eu questionei, mas agora que eu te conheço, quem sou eu para falar qualquer coisa? Jó saiu da teologia fraca e foi para a teologia forte. Aquela que conhece a revelação do Senhor. Que conhece Deus como Ele se revela e não como nós ouvimos por aí. Quando nós conhecemos Deus de maneira mais profunda, e isso ocorre pela revelação, quando nós conhecemos Deus de maneira profunda pela revelação, nós vamos riscar essa terceira pergunta da nossa vida. Quando você conhece Deus de maneira profunda, você nunca vai dizer, por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que tem que ser dessa forma? Quem conhece Deus pela palavra sabe exatamente onde Deus está. Em toda e qualquer circunstância. Deus está onde Ele sempre esteve. Soberano Senhor. Sobre tudo e sobre todos. E aí, como eu tenho feito, irmãos, nessas últimas semanas, eu gostaria de encerrar com algumas aplicações práticas sobre isso que nós aprendemos aqui por meio da análise dos versos 16 a 22 de Mateus 24. O que podemos aprender por meio deste tempo de grande tribulação? Um tempo onde o povo judeu passará por grande perseguição. Muitos serão mortos, porém serão salvos. Também um tempo que o mundo todo sofrerá. Neste mesmo período, é descrito como a ira de Deus que será derramada sobre todas as nações. E é possível, irmãos, que nós, ao olharmos para o sofrimento das nações, pensemos que eles estão colhendo aquilo que plantaram. Que o sofrimento deles é justificável. É merecido por conta das suas más ações. Nós vimos no capítulo 16 de Apocalipse o povo sofrendo e blasfemando contra Deus. E talvez a gente pense, bem feito, merece sofrer mesmo, não se arrepende. Só que quando nós olhamos para o sofrimento dos crentes, talvez até para o nosso próprio sofrimento, talvez a gente se pegue pensando e questionando aquilo que eu acabei de falar. Por que Deus? Por que eu preciso passar por isso? Por que o Senhor não me abençoa como você abençoa tantos outros? Como Deus pode fazer com que o seu próprio povo sofra desta forma? O povo de Deus, nesse período, vai sofrer violenta e grande tribulação. Eles serão perseguidos. Serão muitos mortos. Como Deus pode permitir que isso aconteça para o seu povo? Esse tipo de questionamento, como eu já falei, demonstra a nossa falta de conhecimento de quem Deus é. Mas, eu diria que mais especificamente demonstra a nossa incredulidade, se nós cremos nisso, que Deus é soberano, e nós questionamos, isso demonstra a nossa incredulidade e uma distorção na nossa percepção da realidade. Ambas as coisas estão presentes até mesmo na vida de um crente por conta do pecado, que ainda habita em nós. Nós temos dificuldade em confiar nas coisas que nós já sabemos intelectualmente. Diga que eu estou errado. Nós temos dificuldades, muitas vezes, em meio ao sofrimento, de confiar que o plano de Deus para mim é bom, perfeito e agradável. É difícil.
É difícil. É difícil para mim entender que o sofrimento faz parte deste bom, perfeito e agradável. Por conta da incredulidade, nós temos dificuldades em crer que o sofrimento é para o nosso bem. Mas a Bíblia diz que o é. Que Deus permite sofrimento para nos tratar. Que é para o nosso bem. É para nos transformar. Para que a gente aprenda. Mas principalmente eu diria que esse tipo de questionamento brota da nossa percepção distorcida da realidade por conta do pecado. Essa distorção que nós temos do que é real faz com que a gente valorize em demasia o tempo presente. Muitas vezes nós vivemos como se tudo que existe fosse o agora. Nós esquecemos ou minimizamos a realidade da esperança do reino eterno. E aí a gente se questiona, por que eu sofro hoje? Porque eu não olho para a eternidade. Eu não estou olhando para aquele plano que Deus tem para mim, que é perfeito, que é maravilhoso. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se nós pudéssemos enxergar a eternidade diante de nós, se a eternidade fosse um horizonte onde nós estivéssemos vendo com os nossos olhos, se nós estivéssemos vendo a cidade santa lá no alto e pensando, olha, eu estou indo para lá, está lá, nós passaríamos pelo sofrimento com muito mais facilidade, porque está diante dos nossos olhos. E aí, qualquer sofrimento breve e momentâneo, no tempo presente, nós não nos faríamos questionar a Deus. Nós temos que lembrar que todo sofrimento aqui neste tempo, que sirva com o propósito de Deus de nos levar ao reino, como vai ser o caso do povo da tribulação, o povo do Senhor lá, certamente vale a pena. Se nós conseguíssemos mensurar isso de uma maneira plena, de que esse sofrimento que eu enfrento hoje está me transformando e me preparando para a eternidade, eu passaria com muito mais força e alegria. E se você considera, irmãos, o seu sofrimento atual duro demais, ou se você considera o sofrimento dessas pessoas na tribulação duro demais, lembre-se que a resposta de Deus ao nosso sofrimento ela é sempre pessoal. Em Cristo, nós temos alguém que sabe exatamente o que nós estamos passando. Alguém que sabe exatamente o que é sofrer. Lembre-se que em Cristo, o próprio Deus assumiu sofrimento e morte no seu corpo, e ele fez isso por sua causa. Pessoal. Ninguém, nem mesmo aqueles que passarem pelo sofrimento sem igual da tribulação, sofrerá tanto quanto o próprio Messias sofreu quando bebeu por completo o cálice da ira do Senhor. Ninguém sofreu neste mundo tanto quanto o próprio Senhor sofreu. Mas foi um sofrimento que gera salvação. Assim como o sofrimento do povo de Israel na tribulação vai gerar salvação e arrependimento nacional. Portanto, eu deixo aqui meu último conselho. Quando a incredulidade bater, quando a falta de confiança no amor de Deus vier tentar o seu coração, lembre-se de olhar para a cruz. Porque nela você encontra o maior de todos os sofrimentos. O próprio Deus sofreu no seu lugar. Porém, foi um sofrimento que gerou salvação e esperança. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, louvado seja o Senhor, que nos dá vida por meio do Teu Santo Espírito, que abre os nossos olhos para a Tua verdade, que nos faz conhecê-lo mais por meio da Sua revelação a nós, as Escrituras. Sabemos, Pai, que o pecado ainda habita em nós e nos atrapalha,
O pecado gera em nosso coração a incredulidade, a dificuldade de confiar, principalmente naqueles momentos onde o sofrimento bate à nossa porta. Nosso pecado nos faz ter uma visão distorcida desse tempo presente e nos faz muitas vezes valorizar muito mais o agora do que aquilo que é eterno. Eu peço agora como um clamor, Senhor, mude isso em nossas vidas. Nos ajude a lutar e a não ceder à tentação de questionar o Senhor, a sua ação neste mundo, de não questionar a atuação bondosa do Senhor nas nossas próprias vidas. Que a gente aprenda a confiar no Deus que se revelou a nós e que se revela como um Deus soberano, Senhor sobre tudo e sobre todos. Um Deus que está agindo ativamente, levando este mundo a um final já determinado. E este final, para os seus filhos, é a glória do reino. Vivermos eternamente na tua santa presença, em perfeita comunhão. Peço, Senhor, que o Senhor opere a salvação nos nossos corações, para que todos nós, um dia juntos, estarmos lá no seu reino, celebrando tão grande salvação. Uma salvação que muitas vezes se desenvolve por meio do sofrimento. Então nos ajuda, Pai, a suportar o tempo presente. Nos faz perseverantes, para que a gente possa um dia louvar o teu santo nome, diante da tua santa presença, face a face. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.